Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Décio Aires, seja muito bem-vindo e vamos a mais um vídeo. Vejamos aqui algumas lições que nós podemos extrair das Escrituras que podem servir de bênção para a nossa vida, para nós vencermos as tentações. Acompanhe comigo em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. Observe que a expressão "a seguir" faz uma conexão com o contexto anterior, onde exatamente Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem e uma voz do céu vinda de Deus Pai diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Observe que Jesus ele está nutrido pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus. E ao ser conduzido ao deserto, ele vai nutrido e fortalecido pela palavra do Senhor. Veja o que diz o texto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Observe que Jesus não apenas tem a presença do Espírito em sua vida, mas ele tem a direção do Espírito, que o conduz ao deserto. O deserto na vida do Senhor não era um acidente. O deserto na vida do Senhor era propósito de Deus. Estava na agenda do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos conduz ao deserto, como conduziu Elias, como conduziu Israel. E Ele faz isso não para nos seduzir ao erro, mas Ele nos conduz ao deserto para nos amadurecer. É exatamente o que acontece aqui. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para o aperfeiçoamento, para amadurecimento. Porém, Satanás se aproxima para seduzi-lo ao erro. E o texto prossegue. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Observe que Satanás se apresenta exatamente no momento de fragilidade, no momento de fraqueza do Senhor. E ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? Transforma essa pedra em pão. Observe que o que tem de errado com o pão? Nada. Não há nada de errado com o pão. Mas o pão sugerido por Satanás levaria Jesus à desobediência. Ou seja, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é bom, mas que é usado da maneira errada. Por exemplo, o trabalho é algo bom, mas ele pode ser usado da maneira errada. O sexo é algo bom, mas ele pode ser usado da maneira errada. Então é exatamente isso que Satanás faz. Ele se aproxima do Senhor para oferecer algo que era necessário até na nossa vida. O pão é necessário, mas naquele momento havia algo mais importante que o pão. Às vezes há algo mais importante que o trabalho, algo mais importante que o sexo, ainda que essas coisas façam parte da nossa vida. Mas naquele momento a resposta do Senhor ao diabo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe que ele saiu do batismo ouvindo a palavra que sai da boca de Deus. Ao sair da sua casa para enfrentar os desertos da vida, no seu trabalho, na sua faculdade, o que você tem ouvido? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem se nutrido da palavra de Deus e fortalecido o teu coração? E o texto prossegue. Partindo da primeira fase que acontece no deserto, e observe que deserto traz a ideia de falta, escassez, privação, algo que a gente precisa naquele momento, mas existe algo mais importante do que aquilo. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Então Satanás ele conduz Jesus da esfera secreta do deserto e leva ao pináculo do templo. Veja o que o texto diz. Então o diabo levou a cidade santa aqui é Jerusalém, e colocou no pináculo do templo. Observe agora que Jesus está em um lugar alto, em um contexto religioso, sobre os holofotes da sociedade. Então, o que é que o diabo sugere a Jesus? Observe. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Observe que Satanás utiliza a palavra. Jesus utilizou anteriormente, agora Satanás está utilizando a palavra. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Observe que Satanás sugere ao Senhor Jesus que ao pular do pináculo do templo,
aconteceria ali um espetáculo. Porque como Jesus estava destinado à cruz, é provável que os anjos apareceriam e segurassem o Senhor, o protegessem. Essa era a sugestão do diabo. Então toda a sociedade de Jerusalém iria observar e assistir aquele espetáculo. Mas este não era o propósito estabelecido por Deus para a vida de Jesus. O propósito era a humilhação e a cruz. Observe que o diabo estava oferecendo ao Senhor Jesus uma proposta rápida e fácil. Então nós aprendemos já aqui uma primeira lição prática para os nossos dias. Observe que Jesus está no templo. É oferecido nas igrejas exatamente facilidades e resultados rápidos. E isso é feito com o uso da palavra de Deus. Mas aqui, perceba que o diabo ele isola o texto, ele usa um sofisma. O sofisma é uma verdade aparente e não conclusiva. Ele extrai uma verdade a partir de um texto isolado. E observe que Jesus diz, também está escrito, ou seja, não se pode isolar o texto. Você tem que observar a Bíblia como um todo. Então sempre devemos lembrar do também está escrito, para não cairmos nas ciladas dos falsos profetas. Há uma outra lição que nós aprendemos aqui. Observe que o erro não está apenas naqueles que oferecem resultados fáceis e seduzem as pessoas por meio da palavra de Deus, utilizando textos isolados e sofismas, mas também está naquele que se deixa levar, que é seduzido e se deixa levar pela sedução. E o texto ainda prossegue. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus é tentado no deserto, na esfera secreta. Ele é conduzido ao templo, no pináculo do templo, na esfera pública e religiosa. E agora Jesus é conduzido pelo diabo a um monte muito alto. E o diabo oferece a Jesus o governo dos reinos deste mundo. Mas mais uma vez, Jesus usa a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O salmista Davi disse, coloquei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Se quebrante diante do Deus Altíssimo, e eu creio que Deus, Ele vai te renovar, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar, para que outras vidas sejam abençoadas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, e que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. Deus te abençoe.